Obrigado, queridos. É um prazer estar de volta com você. Eu agradeço. Eu sei que o Creus veste isso aqui depois, então eu agradeço ele pelo vídeo também. Eu agradeço a confiança de vocês em mim, em me convidarem de volta. Se eu me lembro bem, eu preguei no domingo na última vez que a gente estava aqui também. Então não deve ter sido assim tão ruim para deixarem eu voltar. Então eu vou crer nisso, tá bom? Se foi ruim, você não precisa me dizer depois. Você esquece aquela mensagem e tenta lembrar dessa aqui, se essa aqui for boa. Se for ruim também, você não lembra de nada, me convida só para um churrasco da próxima vez, tá bom? Sem problema algum. Se você tem uma Bíblia, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 1, e deixar o seu dedo preso nela aí. Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 1, e deixar o seu dedo preso aí, a partir do versículo 1. Nós vamos ler juntos do versículo 1 até o versículo 6. E a palavra de Deus diz o seguinte, do versículo 1 até o versículo 6 de Gálatas, capítulo 5. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Amém? Liberdade faz parte de um grupo de conceitos que todos sabem definir, todo mundo gosta de opinar e que todos desejam experimentar em algum momento. Liberdade faz parte daqueles conceitos como amor, como política, que todo mundo sabe um pouco, que todo mundo fala um pouco e que todo mundo acha que tem. Liberdade, se você perguntar para um colega do trabalho ou para alguém na faculdade, caso você seja um universitário, ele provavelmente vai te responder o seguinte: liberdade é a ausência de amarras, é não precisar acordar cedo, é fazer o que bem entender, é não precisar dar satisfações para ninguém. Se você mora com seus pais, você com certeza define liberdade assim: não tem ninguém que te manda dormir, não tem ninguém que te manda acordar. Se você trabalha num lugar onde você tem um chefe que não é a pessoa mais agradável do mundo, você diria que liberdade é estar à parte do governo dele sobre você. Nós normalmente definimos liberdade assim: liberdade como fazer aquilo que nós bem entendermos. Outra pessoa talvez diria que liberdade é o direito de ir e vir. Ou talvez alguns mais intelectuais citariam a frase do famoso filósofo inglês Herbert Spencer, que diz o seguinte: a liberdade de um vai até onde começa a liberdade do outro. Você já deve ter ouvido essa frase em algum lugar. Já deve ter dito ela para alguém, inclusive. Você é livre desde que você não passe a linha da minha liberdade. Você é livre desde que você não atrapalhe a minha vida. Você pode fazer o que você quiser, desde que o que você quiser não me interrompa. Nós pensamos liberdade dessa maneira. Nós cremos que liberdade tem a ver com uma vida vivida totalmente individual, sem relacionamentos. Fato é que existe na nossa sociedade um consenso que liberdade é uma vida sem padrões, sem estruturas sociais, sem sistemas de pensamento. É uma sociedade sem sofrimento. Por quê? Porque a sociedade que a gente vive crê que você é totalmente livre quando você consegue escolher até as emoções que você quer ter. Pensa comigo. Se você pode ser totalmente livre e tomar todas as decisões que você quiser tomar na vida, você escolheria sofrer? Com certeza não. Você escolheria passar por coisas ruins? Com certeza não. Você escolheria ter problemas? Com certeza não. Por isso que muitas pessoas vão dizer que liberdade é utópica, inalcançável. Porque se nós fôssemos verdadeiramente livres, nós escolheríamos até os sentimentos que nós temos.
e as circunstâncias que nos cercam. Por quê? Porque algumas pessoas creem que liberdade de verdade implica em escolher até os próprios sentimentos que você quer experimentar. Esses conceitos de liberdade atravessam toda a história e fazem parte da maioria dos movimentos de ideologia da história. Tem uma frase de um filósofo muito famoso, Jean-Paul Sartre, já deve ter ouvido falar sobre ele em algum lugar. Alguém que cunhou e foi um dos sistematizadores do existencialismo, que ele diz o seguinte nessa frase: viver é isto, ficar se equilibrando o tempo todo entre as escolhas e consequências. Viver é isto, ficar se equilibrando o tempo todo entre escolhas e consequências. Não existe tal coisa de liberdade, porque você escolhe algo e você não pode escolher as consequências diferentes daquilo que você escolheu. Pensa comigo, quão bom seria, imagina um mundo utópico onde não existe Jesus, tá bom? Quão bom seria se você pudesse dar um fim naquela pessoa que tanto atrapalha a sua vida sem colher consequências disso. O problema é que isso não existe, porque escolhas são sempre acompanhadas de consequências. Nós não somos livres das consequências das escolhas que nós tomamos, por exemplo. Um outro nome importante que fala muito sobre liberdade ao longo da história, Simone de Beauvoir. Já ouviu falar sobre essa mulher? Uma das principais proponentes do movimento feminista. Ela diz o seguinte: que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja nossa própria substância. Para alguns também, liberdade é a ausência de rótulos. Liberdade é a ausência de submissão, é a ausência de estruturas de poder, é a ausência de hierarquia. Todas essas coisas são conceitos de liberdade que você encontra por aí. As pessoas estão falando sobre isso a todo momento. As pessoas estão divulgando isso a todo momento. As pessoas colocam isso nos filmes, dos desenhos que os seus filhos assistem. As pessoas falam sobre isso em comerciais de televisão, em novelas, nas séries do Netflix, nos professores da faculdade, nos colegas de trabalho, ou até se você é aposentado e gosta de assistir lá um canal da Globo, existe isso lá. Pessoas a todo momento estão falando sobre um padrão de liberdade que é inatingível, um padrão de liberdade que é utópico, que é distante de todos nós. O meu desejo com você essa noite é, de maneira breve, olhando para 6 versículos da palavra de Deus, é apresentar para você um modelo de liberdade segundo Jesus. O que a palavra de Deus diz para mim e para você que liberdade realmente significa. O que a palavra de Deus tem para mim e para você, para nós pensarmos sobre liberdade. O que é o verdadeiro desejo de Deus para nós quando nós pensamos em liberdade. Porque para o mundo lá fora, liberdade para uns é uma prisão, liberdade é um ideal a ser alcançado, mas para pouquíssimos, liberdade é transformação de coração e um estilo de vida. E o que eu quero propor para você hoje à noite, por meio desse texto da palavra de Deus, é que liberdade envolve transformação de coração e um estilo de vida. Por isso, eu quero olhar para essa perspectiva diferente de liberdade com você, que atua em 2 dimensões, nós já vamos ver quais são essas dimensões, e falar sobre uma liberdade em 3 verdades. Quero declarar para você hoje à noite, nesse texto, 3 verdades a respeito da liberdade. Então, se você estiver anotando, elas vão aparecer na tela aí para você, mas 3 verdades que dizem respeito à nossa liberdade. Por isso, volta com seus olhos comigo para o texto, que começa no versículo 1 dizendo: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu digo. Paulo, lhes digo: caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo, declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei separaram-se de Cristo, caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. E a primeira verdade que eu quero declarar para você hoje à noite é o seguinte: liberdade possui um propósito. Liberdade possui um propósito.
Só para você entender onde a gente está, eu quero que você faça uma viagem comigo até o ano 43 depois de Cristo. Lá está Paulo, depois de ter viajado por várias regiões, ter passado por uma região chamada Galácia. Ele pregou o evangelho ali a diversas igrejas em toda uma região. E depois ele volta provavelmente para a região de Jerusalém ou da Antioquia. E ele ouve o seguinte: que as pessoas no qual ele havia pregado o evangelho e discipulado estavam sendo influenciadas por um grupo de pessoas que eram judias, que faziam parte de um movimento que estava surgindo dentro do cristianismo daquela época, do qual nós chamaremos daqui em diante de judaizantes, e que essas pessoas estavam chegando para aquelas outras pessoas que haviam sido discipuladas por Paulo, dizendo o seguinte: irmãos, eu sei que Paulo disse para vocês que vida cristã é tudo sobre Jesus, tem essa palavra que vocês inventam aí, sobre ser cristocêntrico, sobre viver para Jesus, é tudo Jesus, 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 graça, 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 graça. Mas veja, eu acho que Paulo esqueceu uma coisa, essas pessoas começam a dizer para aqueles irmãos. Paulo está se esquecendo da lei. E então, basicamente, o que essas pessoas começam a ouvir desses judaizantes é o seguinte: Jesus mais fazer coisas para Deus é o que se resume à vida cristã. Jesus mais legalismo. Jesus mais estar preso a padrões, normas e costumes culturais de um povo é o que significa viver a vida cristã. Mas Paulo, dentre toda a carta, ele disse para várias pessoas o seguinte: não! Em Cristo Jesus chegamos no fim da lei. Em Cristo Jesus nós não estamos mais presos às obrigações das 613 normas que Deus deu para o seu povo no deserto como obrigação. Não, nós não estamos mais presos por causa disso. Não é por meio das coisas que nós fazemos para Deus que nós somos aceitos por Deus. Não é por meio de um padrão de usos e costumes que nós nos relacionamos com Deus, mas é simplesmente por meio da fé em Jesus Cristo que nós nos relacionamos com Deus. Enquanto aqueles irmãos ou irmãos na Galácia diziam Jesus mais obras da lei igual à vida cristã, Paulo dizia Jesus mais nada igual a tudo. Dois modos de pensar totalmente distintos. Eu quero definir uma primeira palavra com você, que vai ser muito importante, a gente vai carregar ela por todo o resto da nossa mensagem de hoje à noite, que é a palavra legalismo, tá bom? Toda vez que eu me referir a essa palavra de novo aqui, eu quero que você pense nesse conceito que eu vou definir com você agora, tá bom? Primeiro, legalismo para a época de Paulo significava que pessoas estavam tentando se relacionar com Deus por meio da observância da lei, ser santificadas por meio da observância da lei, ser salvas por meio da observância da lei, serem aceitas por Deus por meio das coisas que fazem para Deus. Mas eu e você sabemos que salvação vem por meio da fé em Cristo Jesus e nada mais. Que santificação acontece quando nós nos voltamos para Jesus todos os dias e recebemos do poder do Espírito Santo transformação de coração. Você crê nisso? A palavra de Deus nos mostra isso. Mas legalismo, queridos, é buscar conseguir o perdão de Deus, a justificação diante de Deus e a aceitação de Deus através da obediência a Deus. Isso é legalismo. É tentar receber o perdão de Deus, a justificação diante de Deus e a aceitação de Deus através das coisas que nós fazemos para Deus. Talvez você esteja olhando para mim agora e dizendo assim: cara, eu creio nisso. Eu realmente creio que vida cristã é só por meio de Jesus. Eu fui salvo por causa disso. Eu tenho fé em Cristo Jesus. Mas o problema, e é o que nós vamos ver ao longo da mensagem, é que a nossa cultura cristã evangélica brasileira, ela adora fazer coisas para Deus como um meio de ser aceito por Deus e resolver os nossos problemas com Ele. Mas aguarde um pouquinho esse conceito, a gente vai olhar para ele mais para frente. Volte comigo então para o verso 1, que é o primeiro verso que eu quero gastar um tempo com os irmãos, que diz o seguinte: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E essa frase é a conclusão de todo um trecho grande na carta, que Paulo vem dizendo que escravidão da lei, que escravidão do pecado é coisa de quem não tem Cristo Jesus, e agora aqueles que têm Cristo Jesus podem ser livres. Paulo vem falando isso desde o capítulo 1, ele no capítulo 2 faz um grande argumento teológico, ele tem um debate com Pedro no final do capítulo 1 sobre isso, ele fala lá
um dos versículos mais conhecidos de toda a vida cristã, em Gálatas capítulo 2. Volta a sua Bíblia comigo um pouquinho. Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz o seguinte: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo vem então desenvolvendo esse argumento de salvação por meio de Jesus, desde o início do capítulo 1. E quando ele chega no final do capítulo 4, ele faz uma ilustração. Ele pega Jerusalém, e ele chama Jerusalém de Sara, e ele pega então um outro lugar, ele pega o Monte Sinai na Arábia, e chama o Monte Sinai de Agar, e ele cria uma ilustração com isso, mostrando que nós, que somos de Cristo Jesus, somos livres como Sara, e não estamos presos à observância da lei judaica. E então ele conclui todo esse argumento com o versículo 1 do capítulo 5, dizendo: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a nenhum jugo de escravidão. E a própria maneira como Paulo escreve aqui, colocando liberdade no começo do versículo, é uma maneira de ele enfatizar algo. Naquela época as pessoas não tinham canetas marca-texto, nem circulavam o texto bíblico. Então Paulo escolhe as palavras que ele quer enfatizar e coloca elas para frente na frase. Então Paulo começa dizendo: queridos, para liberdade foi que Cristo libertou vocês. O que Paulo está dizendo é que o propósito daquilo que Cristo fez por mim e por você na cruz era o de nos tornar livres e fazer com que a gente viva uma vida totalmente livre. O que Cristo fez por mim e por você na cruz não é te dar mais peso, mas é te livrar de todos eles. O que Cristo fez por mim e por você na cruz não é te trazer mais deveres, mas é te fazer livre deles. O que Cristo fez por mim e por você na cruz não é te prender a um sistema religioso de regras, mas é te dar uma vida que é vivida pela fé através do poder do Espírito Santo. Isso é liberdade, e foi para isso que Cristo nos libertou. Veja, desde o começo da carta, Paulo vai dizer que liberdade é desfrutada por aqueles que têm união com Cristo, ou seja, aqueles que creem em Cristo Jesus, que fazem parte do corpo de Cristo. Esses são aqueles que têm liberdade. Liberdade é algo que Cristo conquista para nós. Então aqueles que foram salvos por Cristo Jesus precisam viver livres. Versículo 1 diz isso para nós. Liberdade é o resultado da nossa salvação. Liberdade deve conduzir a nós a amar o próximo. Liberdade nos torna isentos de lutar e nos estarmos presos aos desejos pecaminosos. Liberdade é uma liberdade de algo e é liberdade para algo. Essas são as duas dimensões da liberdade que eu queria que você tivesse em mente hoje à noite. Em primeiro lugar, liberdade é liberdade de algo. Liberdade é liberdade para estar livre do pecado e da sua condenação. Quando a Bíblia fala de liberdade, o que ela está dizendo é o seguinte: eu e você somos livres do pecado e da condenação do pecado. O pecado já não te prende mais, porque quem Jesus livrar, livre viverá. É isso que liberdade significa. É liberdade do pecado, é estar separado dele, é não estar mais amarrado a ele. Mas em segundo lugar, a segunda dimensão da liberdade é a liberdade para algo. Nós fomos livres do pecado, da condenação do pecado, mas nós fomos livres para algo. Nós somos livres para viver por meio da fé para Deus. Eu e você, a parte da liberdade que Cristo conquista para nós na cruz, não teríamos condições de viver uma vida de um relacionamento saudável e prazeroso com Deus, se não fosse por meio da liberdade que a cruz de Cristo nos dá. Não existe prazer na vida cristã se a vida cristã não for uma vida livre do pecado e uma vida que vive para Deus. É sobre isso que Paulo está falando. Esse é o tipo de liberdade que Paulo quer que esses irmãos vivam. Esse é o tipo de liberdade que Paulo quer que esses irmãos conheçam. Liberdade é a possibilidade de viver uma vida de consciência limpa. É a possibilidade de viver uma vida à parte dos desejos pecaminosos.
Liberdade é a possibilidade de vivermos uma vida que vive 100% do nosso potencial para Deus. Nós somos livres em Jesus. E porque nós somos livres em Jesus, o versículo continua dizendo, nós devemos permanecer firmes e não nos deixarmos submeter novamente a um jugo de escravidão. Que jugo de escravidão é esse que Paulo fala? É o legalismo. É o problema de nós acharmos que nós nos relacionamos com Deus pelas coisas que nós fazemos para Deus e não por meio daquilo que Deus faz por nós. Eu trabalho com jovens lá na Palavra da Vida. Eu coordeno o departamento acadêmico do curso do CLD, curso de liderança e discipulado, um curso de 1 ano. E sou pastor de jovens e adolescentes lá em São Paulo, na Zona Norte, na Igreja Cristã Evangélica. E certa vez, conversando com um dos nossos jovens lá, eles têm uma célula na faculdade, e ele me contou uma história lá dessa célula, uma história desse momento que eles estavam tendo juntos. Se bem que eu não lembro muito bem se foi um jovem lá da igreja que me contou ou se foi outra pessoa. Mas eu realmente sei que alguém me contou essa história e eu quero contá-la para você. Vou usar nomes fictícios, tá bom? O nome de João e um fulano qualquer. João é o menino que eu conheço, tá bom? Certa vez um jovem virou para ele e disse assim: João, sabe, João, eu não acho que você seja uma pessoa muito espiritual. Aí João olhou para ele assim: cara, esse maluco não me conhece, ele não sabe nem o que ele está falando, mas eu vou ouvir. Aí ele parou assim e falou assim: fala, por que você não me acha alguém muito espiritual? Por que você acha isso? Então esse outro rapaz respondeu para o João o seguinte: é porque você não frequenta as reuniões de oração durante a semana. Aí o João parou, olhou assim e falou assim: então quer dizer que eu sou uma pessoa mais espiritual porque eu vou nas reuniões de oração durante a semana? Aí o rapaz: sim, com certeza, se você vai na reunião de oração durante a semana, você é uma pessoa espiritual. Aí João responde com toda a sinceridade do coração: olha, mas às vezes não tem dado tempo para eu ir por causa do horário que eu saio do trabalho, da faculdade, mas eu oro em casa, eu oro durante a semana. E aí esse rapaz responde: não, João, você não está entendendo. Pessoas espirituais vão às reuniões de oração. Qual o problema com isso? O problema com isso é que nós temos a tendência, como esse rapaz, a medir relacionamento com Deus baseado nas coisas que nós fazemos para Deus. Se você vem para o culto, você é uma pessoa espiritual. Se você paga o seu ingresso do Clube Gospel, nós chamamos isso de dízimo na Igreja Cristã Evangélica, tá bom? Você é uma pessoa espiritual. Se você dá aula no Ministério Infantil, você é uma pessoa duplamente mais espiritual. Porque, cara, eu voltei para o Ministério Infantil esse mês. Fala, Deus. E olha que a minha sala do infantil lá na igreja é de 11 a 13. Tipo assim, eles são quase adolescentes, tá bom? Cara, tem pessoas na igreja que vão ter uma casa maior que as outras no céu, porque elas dão aula para os de 0 a 6. Cara, 0 a 6 é aquela faixa etária assim, tem o demônio no corpo daquela criança. Tem que orar na aula para começar a aula, senão a criança não para, tá bom? Tem que expulsar tudo que tá de ruim na sala ali assim. E olha que eu sou bem conservador nessa área, tá bom? Eu sei que vocês também. Mas é esse tipo de liberdade que as pessoas creem por aí. Você é espiritual quando você faz. Você é espiritual quando você está presente. Mas você não é espiritual quando você se relaciona com Deus com toda a sinceridade e potencial que Deus te deu para se relacionar com Ele. Esse jovem, ele está preso a um sistema onde espiritualidade é baseado em coisas que são tangíveis e não coisas que são experimentadas. A liberdade que Cristo conquistou para mim e por você na cruz nos livra da necessidade de uma religiosidade aparente. O que Cristo fez por mim e por você na cruz nos livra da necessidade de viver uma vida legalista. A liberdade que Cristo conquistou para mim e para você na cruz, querido, ela ressignifica o nosso estilo de vida. Ela te torna livre para que você possa experimentar um relacionamento com Deus pautado nas Escrituras e não pautado na nossa moldagem cultural de cristianismo brasileiro. Eu não sei a igreja aqui, mas a minha igreja fica num bairro de periferia na Zona Norte, pertinho ali na favela do Jardim Peri. Tem umas outras grandes favelas ali perto. E a gente tem recebido muita gente lá na igreja, pessoas que estão se convertendo, mas pessoas que estão vindo de outras igrejas do bairro, tá bom? Na avenida da minha igreja tem mais 14 igrejas. Dessas 14 igrejas, nós somos uma igreja cristã evangélica, não existem batistas lá.
Se vocês quiserem ligar na Junta de Missões Nacionais, lá é um campo não evangelizado. Vocês podem ir lá plantar uma igreja batista, não tem. Tem uma igreja presbiteriana que é tipo assim, boa, ok, é uma boa igreja. E tem 2 igrejas pentecostais que são boas igrejas. São irmãos crentes, o pastor é um cara muito gente boa, super envolvido com o evangelismo do bairro. Mas fora essas 4 igrejas, a nossa, a presbiteriana e outras 2 igrejas pentecostais, existem 10 igrejas muito ruins lá no bairro. Nós já tentamos fazer amizade com eles, chamá-los para ir lá na igreja, tentamos chamar os pastores para conversar, para fazer amizade, para pensar a evangelização do bairro juntos. Mas não. Eles não querem nada que ofereça concorrência ao trabalho que eles estão fazendo lá. Infelizmente, a gente tem recebido pessoas dessa igreja na nossa igreja, pessoas que estão machucadas por esse estilo de relacionamento que essas igrejas propõem. E algo muito interessante é que as pessoas trazem esses costumes eclesiásticos das igrejas deles para dentro da nossa igreja. Então você vai ver na nossa igreja pessoas que todo domingo pedem para a gente cantar um hino diferente, e todos os domingos perguntando, pastor, por que a gente não fala em línguas aqui? Então nós temos esses dois mundos na nossa igreja. Pessoas chegando de diversas realidades e pessoas que cresceram na nossa denominação, que são lá cristãos evangélicos de carteirinha, que sabem hinos de cor, que gostam do pastor de terno. Esse é o mundo da nossa igreja. Mas uma coisa que nós temos tentado equilibrar lá entre nós é criar um ambiente que é leve e que transmite para as pessoas o seguinte: espiritualidade e relacionamento com Deus diz mais respeito ao seu coração do que aquilo que você faz para Ele. Porque se você viver uma vida baseada naquilo que você faz para Deus, você vai falhar e continuar se frustrando. Mas o seu relacionamento com Deus é baseado em sinceridade, é baseado em ter um coração voltado ao Senhor, que o ama e vive por fé. Você vai experimentar todo o potencial que o Espírito Santo tem para fazer em você e através de você. É por isso que o texto diz: permaneçam firmes. E é isso que essa palavra significa: batam o pé, fiquem firmados nessa verdade de que vocês são livres e vão permanecer livres. E não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ou seja, não se deixem influenciar por aqueles que estão chegando à sua volta, é o que Paulo está dizendo para aqueles irmãos, e tentando forçar vocês a viver um estilo de vida legalista. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como você vê a sua vida cristã hoje? Baseado nessas verdades, nessa verdade de que Cristo na cruz te fez livre do pecado e para viver com todo o potencial para Ele. Como você enxerga a sua vida cristã hoje? Você tem se valido de todo o potencial que a cruz de Cristo colocou à sua disposição? Você tem tido um relacionamento com o Espírito Santo que Ele incomode o seu coração e te santifique por meio da palavra dEle? Você se sente realmente livre? Ou você olha para a sua vida e enxerga amarras das quais você não consegue se livrar? Pecados do passado, pecados de outras pessoas contra você, culpa, solidão, sentimentos de inadequação. Você sente que você não faz parte dessa igreja, que eles são muito melhores do que você. Talvez você esteja chegando na igreja agora, você olha para si e fala assim: cara, os cristãos são umas pessoas muito boas. Vai com calma. Mas talvez você esteja olhando assim, você pense o contrário: cara, os cristãos são as piores pessoas do mundo. Ok, talvez você esteja certo. Mas o que você precisa saber é que o que torna os cristãos diferentes de todos os outros é que eles são livres do pecado e podem escolher não pecar, porque eles podem viver uma vida totalmente para Deus. Querido, se você hoje está preso em algo, a cruz de Jesus Cristo é o poder para você ser livre disso. Se existe um pecado que te amarra, uma culpa do passado, algo não perdoado ou não confessado, existe graça para você. Porque em Cristo Jesus existe todo o potencial que nós precisamos para viver uma vida totalmente livre e verdadeiramente cristã, por meio daquilo que o Espírito Santo faz em nós. Mas depois de saber disso, depois de ouvir essa verdade de que Cristo morreu por mim e por você e nos livrou da escravidão da lei, a segunda verdade que você precisa saber é a seguinte: o legalismo é um problema. Essa é a segunda verdade que eu quero que você conheça. O legalismo é um problema. Agora nos versículos 2 a 4, Paulo vai falar um pouquinho sobre isso. E olha como ele começa dizendo no segundo versículo: ouçam bem o que eu,
Paulo lhes digo. Basicamente o que Paulo está dizendo é o seguinte: para tudo que você está fazendo e olha para mim agora. É isso que Paulo está falando para eles. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. Vamos parar um pouquinho aqui e gastar um pouquinho de tempo com os termos que Paulo usa. Primeiro, circuncisão. Circuncisão é um sinal que Deus firmou com Moisés lá em Gênesis 17, que mostrava para Moisés e para sua descendência de que eles faziam parte do povo de Deus, tá bom? Então, todo recém-nascido a partir de Moisés faz isso em si mesmo, naqueles que são da sua casa, aqueles que são seus servos, e todos aqueles que nascem a partir daí, eles deveriam cortar ali a pontinha do órgão masculino, tá bom? Do órgão reprodutor masculino. Esse era o sinal da reprodução, esse era o sinal da circuncisão. Essa é a marca espiritual dos judeus. Você é judeu, você é povo de Deus, se você é circuncidado. Esse é o sinal da aliança. Todos aqueles que são filhos da aliança no judaísmo, todos aqueles que são parte do povo, são circuncidados. Então Paulo diz para eles o seguinte: caso vocês se deixem circuncidar. Então imagina, estavam lá os cristãos, haviam crido em Cristo Jesus por meio da pregação de Paulo, sendo discipulados por eles. Eles eram gentios, eles não faziam parte do povo de Deus de Israel, eles não tinham nada a ver com essa prática. Então chegam lá os judaizantes, talvez cristãos convertidos e agora legalistas, dizendo: ei, se você quer ser parte do povo de Deus, se você quer fazer parte do nosso clubinho, você precisa se circuncidar. E o que Paulo diz para eles é o seguinte: caso vocês se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. Porque circuncisão, queridos, não fala apenas a respeito de uma prática, mas circuncisão é um termo genérico, um termo geral para falar sobre toda a submissão à lei. O que Paulo está dizendo é: se você se circuncida, você está obrigado a cumprir toda a lei. Mas Paulo diz no capítulo 3 da carta de Gálatas o seguinte: maldito é aquele que não cumpre toda a lei, porque está condenado. Tiago também vai dizer: aquele que descumpre somente uma parte da lei está condenado de descumprir ela toda. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte: se vocês querem se relacionar com Deus por meio de obrigações, vocês vão se dar mal, porque o que Cristo fez por vocês na cruz não vai valer de nada. Agora, para nós cristãos que fazemos parte da nova aliança que Deus firmou com o povo dele lá em Jeremias 31, nós não estamos mais presos à aliança de Deus com Moisés no Sinai, para o povo de Deus específico naquela época. Paulo vai dizer que o propósito da lei é apontar para Jesus Cristo, é mostrar a nossa necessidade de salvação, não é salvar, não é nos santificar. Paulo fala sobre isso no capítulo 4 de Gálatas, no capítulo 3, Paulo vai falar sobre isso em Romanos, no capítulo 5, 6, 9 e 10. Paulo está dizendo o seguinte então agora: se vocês se prenderem novamente a essas práticas religiosas, Cristo de nada lhes servirá. Porque aquilo que representa nosso pertencimento ao povo de Deus não é mais um sinal externo no nosso corpo, mas é a habitação do Espírito Santo em nós. Nós que somos habitados pelo Espírito Santo fazemos parte do povo de Deus. Judeus que creem em Cristo Jesus são habitados pelo Espírito Santo, e isso é o sinal deles do corpo, que são parte do corpo de Cristo. Esse é o sinal que eles são filhos da aliança que Deus fez no sangue de Jesus, que é aquilo que a ceia significa. Outras Bíblias traduzem de maneira diferente: Cristo em nada será útil, ou Cristo de nada terá proveito. Talvez você esteja olhando para a sua Bíblia aí vendo um pouquinho diferente da minha. É basicamente essa mesma ideia. Se você se prende a práticas religiosas, aquilo que Cristo fez por você não vale de nada, porque você está tentando se relacionar com Deus por outro caminho que não seja o caminho do Senhor Jesus. Então no versículo 3 Paulo continua dizendo: de novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda lei. É interessante que hoje em dia a gente gosta de fazer divisões na lei. A gente fala o seguinte: não, Cristo cumpriu a lei que é cerimonial e civil. Cristo cumpriu então aquilo que dizia a respeito a cuidar da barba, a cuidar da roupa, a cuidar dos animais, aquilo que dizia a respeito ao relacionamento do povo entre si, aquelas leis civis de justiça, de vingança.
Mas queridos, a Bíblia em momento algum faz esse tipo de divisão da lei. Os judeus não faziam esse tipo de divisão da lei. Por que nós fazemos esse tipo de divisão da lei? A lei é uma só. Deus deu 613 mandamentos para o povo de Deus, para um momento específico, para que eles fossem regulados por isso. Por isso que a Bíblia vai dizer que Cristo é o fim da lei. Mas fica tranquilo, porque se você acha que não existem mais 613 mandamentos para você, joga aí no seu celular, você faz uma busca, existem mais de 1000 imperativos do Novo Testamento. Tá bom? Então de 613, caímos para 1000 ordens de Deus para nós, daquilo que Deus requer de nós como seus filhos amados. A diferença é que os 613 eram feitos para se conseguir favor de Deus, e você fazia e se frustrava com eles, porque você não tinha condições de fazer isso. Agora os 1000 são feitos por meio da ação do Espírito Santo em nós, que nos dá condições de se relacionar com Deus e cumprir aquilo que Ele quer para nós, porque em Cristo nós temos todo o potencial para viver uma vida plenamente cristã, porque o próprio Deus habita em nós por meio do Espírito Santo. Essa é a verdade. Então é por isso que o versículo 3 vai dizer: se você quer se ver preso à lei de novo, viva a lei como um todo. Eu tenho tido uma experiência muito legal lá na Palavra da Vida. É que uma das nossas alunas, filha de uma ex-aluna, ela é judia messiânica. Ela crê em Cristo Jesus como seu Salvador, mas ela faz parte de uma igreja judaica, de uma sinagoga judaica lá na Colômbia. Ela é colombiana, e ela tem entrado um pouco em crise lá nas aulas, porque ela cresceu sobre costumes judaicos, ela tem um nome judaico, sua família tem nomes judaicos, ela não é judia de sangue, mas o seu pai é judeu, mas os seus avós são judeus, mas o pai é adotado, uma coisa tipo assim. E ela tem tido algumas crises lá na escola, porque ela tem olhado para aquilo que a gente tem ensinado, aquilo que a gente tem pregado para ela, e ela realmente crê em Jesus, ela demonstra evidências de que ela é cristã, ela tem uma ótima profissão de fé, ela demonstra isso por meio das suas atitudes, mas para ela é inconcebível se ver a parte de algumas coisas da lei. Ela é bem mais equilibrada do que seus pais. Seus pais dizem que cristãos são relaxados, cristãos, eles não querem se relacionar com Deus, por isso que eles dizem que a lei não serve mais para eles. Seu pai, inclusive, toda vez que ela tem uma dúvida, ela liga primeiro pro pai dela, depois ela me pergunta. E aí ela já vem com a resposta do pai dela para mim. Então eu tenho que responder o pai dela primeiro, que ela crê no que o pai disse. Cara, se o pai disse não existe Deus, não existe, tá bom? É assim que funciona na casa deles, é assim que funciona na religião judaica. O pai falou, é verdade. Então primeiro eu preciso lidar com o que o pai diz, para depois lidar com o que ela crê. E tem sido uma experiência muito legal para mim. Ela é do meu GP, do meu pequeno grupo lá no seminário. Tem sido um grande momento de aprendizado para mim e para ela, por aquilo que Deus tem feito na vida dela e na nossa vida também. Mas por que eu estou contando essa história dela para você? Porque é nítido ver que aqueles que estão presos a obrigações e normas têm dificuldade de realmente abraçar Jesus com todo o potencial que Jesus dá. Ela entra em crise, porque toda vez que ela vê, que a gente brinca com ela, né? É maldade isso, mas toda vez que a gente vai comer alguma coisa fora, a gente fala que tem porco, né? Então, ela, não posso... O que deve ser porco? O que deve ser coelho? Cavalo? Eu não posso comer nada disso, não pode, tanto que tem pata fendida e que seja parecido com porco, não pode comer. Lógico, a gente sempre fala, não tem porco, pode comer depois, mas a gente gosta de brincar com ela assim. Ainda bem que ela é uma pessoa de muito bom humor. Mas infelizmente é triste ver a realidade que ela vive, porque ela vive em crise. Ela está começando a enxergar algumas coisas na palavra de Deus, mas ela é criada num contexto que de alguma maneira a pressiona a voltar às coisas que Jesus nunca pediu dela. E é isso que nós fazemos. Nós, por vezes, procurando ser justificados pela lei, é o que o versículo 4 diz aí, e essa justificação que Paulo fala aqui não é uma justificação para a salvação, é nós querendo ter uma vida justa diante de Deus, é isso que esse versículo significa. Nós querendo ser aceitos por Deus, viver uma vida santa, uma vida reta, por meio da lei, ou seja, por meio de obrigações e regrinhas espirituais. O texto diz que nós nos separamos de Cristo e caímos da graça. Esse talvez seja um daqueles textos mais difíceis de todo o texto de Gálatas. Divide calvinistas e arminianos, aqueles que dizem que essa pessoa perdeu a salvação, aqueles que dizem que essa pessoa nunca foi salva. Mas existe uma maneira
diferente de entender esses textos aqui. Porque veja, Paulo não está falando sobre salvação aqui. Essas pessoas já eram salvas. Paulo já tinha dito no capítulo 2, irmãos. Paulo já tinha falado no capítulo 3, vocês são meus irmãos. Elas são salvas. E você sabe, porque eu tenho certeza que o seu pastor já ensinou ele aqui, porque eu conheço ele muito bem, que não é possível perder a salvação. Existem diversos outros textos da Bíblia que mostram isso para mim e para você. O que esse texto está dizendo então, quando ele fala que essas pessoas se separaram de Cristo, que elas caíram da graça, é que elas não mais experimentam um relacionamento pessoal com Jesus, porque elas desejam se relacionar com Deus por meio da lei e não por meio da graça. Quando o texto diz que essas pessoas estão separadas de Cristo e caíram da graça, o texto está dizendo que essas pessoas não recebem mais de Deus todo o potencial necessário que vem para nós por meio da graça, para que a gente viva uma vida realmente livre. Sabe qual é o maior empecilho para que você viva uma vida livre? Você mesmo. Porque todas as vezes que você quiser viver livre da sua própria maneira, você se separa da graça e não recebe de Deus todo o potencial necessário que você precisa por meio do Espírito Santo para viver uma livre do pecado. Para essas pessoas só resta o arrependimento e um retorno ao Senhor Jesus, dizendo: Senhor Jesus, eu me separei de Ti, tentando viver uma vida cristã baseada em regras espirituais e não viver uma vida cristã baseada na fé naquilo que o Senhor fez por mim na cruz. Senhor Jesus, eu sei que o Senhor aceita a mim, independente dos meus pecados, por meio da morte daquilo que o Senhor fez na cruz, por fé, e não por meio de eu tentar forçar a sua graça sobre mim, por meio de práticas religiosas. É isso que esse texto está falando. Nós, por vezes, nos separamos do Senhor Jesus, porque tentamos nos relacionar com Ele com as nossas próprias forças, e não por meio daquilo que Cristo tem para nós. Nossa espiritualidade é em muitas vezes legalista. Nós pensamos que cristianismo é aquilo que nós fazemos para Deus e não o nosso relacionamento com Ele. Sabe por quê? Deixa eu te dar alguns exemplos de como eu e você somos legalistas agora. Paulo está dizendo que legalismo é um problema. Deixa eu te mostrar agora, fazendo uma ponte. Viaja comigo de volta lá do ano 43 para cá. Nós nos fechamos em guetos e costumes impossíveis de serem compreendidos e praticados pelos que são de fora. Sabe o famoso a paz do Senhor, irmão? Não tem problema nenhum, tá bom? Na igreja a gente faz direto, tá bom? Graça e paz do Senhor, irmão. É o famoso evangeliquez, a linguagem gospel, tá bom? A gente faz essas coisas. Nós cremos que isso realmente é espiritualidade. Não tem problema, tá bom? Vou dizer mais uma vez, que fique gravado. Não tem problema fazer essas coisas. Tem problema quando você quer que isso é o que te define como cristão. Essa é a diferença. Imagina comigo, se um não cristão entrasse aqui hoje, ele entenderia a nossa linguagem, ele entenderia aquilo que a gente faz, ele entenderia aquilo que a gente é. Que imagem a gente transmite para as pessoas afora? Que nós somos uma seita, um grupo de pessoas que vivem fechadas para nós mesmos. Isso é o que acontecia no Novo Testamento com a ceia, por exemplo. Existe um historiador chamado Tácito, do Império Romano, que ele escreve numa das suas cartas para um imperador dizendo o seguinte: os cristãos são o povo mais bizarro que existe. Eles matam crianças, comem o corpo e bebem o sangue deles numa festa chamada de Festa do Amor, e depois eles fazem orgias e chamam isso de Ceia do Senhor Jesus Cristo. Falavam sobre isso no primeiro século. Por quê? Porque os cristãos diziam que comiam o corpo do Senhor e bebiam o sangue do Senhor. A culpa não é deles, foi Paulo que disse que era assim que significava. Foi o Senhor Jesus que disse lá em João 13 que era assim que o símbolo deveria ser entendido. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: nós, por meio das nossas práticas religiosas, por vezes excluímos pessoas da vida da igreja. Nós, por meio das nossas práticas religiosas, fechamos portas para que pessoas conheçam o Senhor Jesus. Todo mundo tem, e eu tenho, tá bom? Estou usando a minha hoje. Todo mundo tem aquela sua roupa de ver Deus.
Conhece a roupa de ver Deus? Aquela que você não normalmente usa no trabalho, mas que você usa para vir à igreja. Querido, não tem problema nenhum, tá bom? Eu gosto de viver arrumadinho assim, tá bom? Parecendo um Mauricinho, eu gosto. Queria ter vindo de tênis, mas lá em casa outras vozes falaram mais altas que a minha. Mas não tem problema vir de sapato ou de tênis para a igreja. Não tem problema nenhum vir de camisa ou de paletó ou de camiseta para a igreja. Tem problema quando você crê que isso é o que te define e te faz aceito por Deus. Nós fazemos outras coisas que são legalismo que a gente nem sabe. Nós equiparamos espiritualidade com frequência em programações ou com performance de louvor. Trabalhando com um jovem lá na igreja, cara, eles são muito vidrados que o louvor seja legal. Eles sempre me perguntam depois do culto: Pedro, e aí, o que você achou? Cara, foi massa, velho. Não. Mas comparado com o sábado passado, foi melhor? Cara, foi massa, velho. Não, mas Pedro, você não está entendendo. Você viu o que eu fiz hoje? Cara, eu não tô nem aí porque você fez, velho. Quem tem que estar aí é Jesus. Essa é a diferença. A gente faz coisas no mundo do universo cristão pensando que Deus se preocupa com elas, quando que o que Deus quer são pessoas que têm corações voltados para Ele. Essa é a diferença. Ou quando você diz que o seu irmão da igreja é menos crente que você porque ele faltou no domingo à noite. Isso não define a espiritualidade de alguém. Pode ser um termômetro. Puxa, faz 3 domingos que o irmão não vem na igreja. Cara, será que ele está precisando de alguma coisa? Eu vou lá falar com ele. Mano, você está precisando de carona para vir para a igreja? Você quer ajuda? Você está precisando de alguma? Você está bem? Você está pensando em mudar de igreja? Não, se quiser a gente te ajuda, inclusive. Realmente, com amor. Mas não, essa nunca é a primeira atitude que a gente toma. O que a gente faz? Cara, eu acho que o fulano de tal tá abrindo mão da fé. Por que você acha isso? Cara, faz 3 domingos que ele não vem na igreja. A gente faz essas coisas, por quê? Porque a gente pensa que a espiritualidade tem a ver com frequência no culto e não com o quê? Com um coração voltado para Deus. O nome que a Bíblia dá para isso é legalismo. E todos nós, de alguma maneira, estamos presos a ele. Nenhuma dessas coisas que eu falei aqui são más em si, mas se forem feitas com motivações erradas, são escravizadoras e nos afastam de Cristo e da sua graça. E é isso que você precisa saber como verdade. Se essas coisas que você procura fazer para Deus são meios que você pensa que você vai ser aceito por Deus e não simplesmente respostas em amor por aquilo que Ele já fez por você na cruz, cuidado, porque isso pode te afastar mais de Deus do que você pensa, ao invés de te aproximar dEle. Então nós já vimos que liberdade tem um propósito, que é para que a gente realmente viva uma vida livre, e que legalismo é um problema, e que o legalismo está mais enraizado no nosso meio do que nós pensamos. Mas a última verdade que eu quero compartilhar com você é o seguinte: ao contrário do legalismo, existe um estilo de vida realmente livre. Existe um estilo de vida livre, que é o que Paulo vai dizer dos versículos 5 até o versículo 6. Ele começa dizendo no versículo 5 o seguinte: um estilo de vida que é livre é o seguinte, versículo 5: pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Uma vida que é liberta por Cristo vive pelo poder do Espírito, com esperança de que Deus já nos justificou e que esse processo será totalmente completo. Outra versão da Bíblia diz o seguinte: porque nós pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Nós pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Essa palavrinha aguardar aí, ela acontece outras 7 vezes, se não me engano, no Novo Testamento, e ela sempre está ligada em algum contexto que fala sobre a segunda vinda de Jesus, tá bom? Então quando normalmente Paulo usa essa palavra para falar que nós estamos aguardando algo, Paulo está falando sobre que nós estamos aguardando a vinda de Jesus, aonde a justiça será realmente completa no final. E aguardar ansiosamente é aguardar com certeza, é aguardar com convicção. E veja, Paulo vem falando de santidade desde o início do capítulo. E o tipo de justiça que nós aguardamos ansiosamente não é a justiça que nós obtemos quando nós
tentamos nos santificar pelas coisas que nós fazemos, mas quando nós nos apegamos ao Senhor Jesus e todo o potencial que Ele tem para nós. É a justiça que vem quando nós cremos no poder do Espírito Santo e somos santificados por Ele. Existem duas maneiras de entender a palavra justiça na Bíblia, e as duas estão corretas. A justiça que nós recebemos de Cristo Jesus quando Ele morre no nosso lugar e atribui a sua justiça a nós, é aquilo que nós chamamos de justificação pela fé, que a justiça de Cristo, a morte e a vitória que Ele conquistou na cruz contra o pecado é colocada sobre nós. Esse é um lado da justiça. Mas existe um outro lado da justiça, que é a justiça de uma vida justa, uma vida correta, uma vida cristã autêntica. É uma vida justa. E é essa vida justa que Paulo está falando aqui. Porque o versículo 6 vai terminar dizendo... eu não vou passar o vídeo, beleza? Eu falei que eu ia passar, mas esquece o vídeo. Porque em Cristo Jesus, o versículo 6 diz: nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. O que Paulo está dizendo então é o seguinte: que nem judaísmo, nem legalismo, nem práticas cristãs religiosas, nem judeu, nem gentio, não, nada disso, não antiga aliança. Mas o que realmente vale é estar unido em Cristo Jesus. O que te faz realmente cristão é um relacionamento com Jesus, e não a família que você nasceu, e não a igreja a qual você pertence, e não quem são os seus pais, e não quem é o seu pastor. O que te faz realmente cristão é o seu relacionamento com Jesus e o seu pertencimento ao corpo de Cristo. O que te faz realmente cristão não são marcas exteriores no seu corpo. O que te faz realmente cristão é a marca do Espírito Santo no seu coração. E é sobre isso que Paulo termina dizendo aqui. E o que ele diz? Que nenhuma dessas coisas tem valor para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas o que realmente tem valor é a fé que atua pelo amor. Eu sei que você deve estar olhando para mim assim, falando assim: cara, esse garoto deve ser um libertino, porque ele falou até agora que a gente não tem que fazer nada para Deus, e que tudo que eu fazia para Deus não diz mais respeito a mim. Mas queridos, o que Deus pede de nós, depois que Ele morre por nós na cruz, não é nada menos do que tudo. E é isso que precisa mudar a chavinha na nossa mente. Porque o que Deus quer de nós não são práticas religiosas que nós fazemos para ser aceitos por Ele, mas o que Deus quer de nós é que a nossa fé seja demonstrada por meio do amor. Que amor? O amor que Jesus declara no credo de Jesus. Sabe qual é o credo de Jesus? Sabe qual é a confissão de fé de Jesus? É aquela que se encontra lá em Mateus 22, 37 a 40. Se você tem uma Bíblia, pula comigo lá para Mateus 22, 37 a 40. Se você tem uma Bíblia no celular, liga aí sua Bíblia e pula lá para Mateus 22, do 37 ao 40 comigo. Quando Paulo fala de uma fé que atua pelo amor, é quase impossível desvincular essa verdade com a verdade do próprio Senhor Jesus, que vai dizer para os fariseus o seguinte: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei. Veja, toda o quê? A lei e os profetas. Queridos, o que Jesus está dizendo é o seguinte: que tudo na vida passa pelo amor. Tudo na vida se resume em amar a Deus e amar ao próximo. Esse é o centro da verdadeira liberdade. Se você quer fazer algo para Deus, e é isso que Deus quer que nós façamos, porque o que Cristo fez por nós na cruz nos deixa sem alternativas do que se não amar o Senhor Jesus com todo o nosso coração. Se você quer fazer algo para Deus, ame. E é isso que Paulo está dizendo. Santo Agostinho, no final do livro das Confissões, ele diz uma frase que talvez resume para nós tudo o que esse versículo diz. Ele diz o seguinte: ame a Deus e faça o que quiseres. Ame a Deus e faça o que quiseres.
Mas sabe por que Santo Agostinho fala uma frase como essa? Porque ele entende, você precisa entender também o seguinte: que quem ama a Deus não faz nada que o desagrada. Essa é a verdade da vida cristã. Isso é ser verdadeiramente livre. É ter o potencial para amar totalmente a Deus, ao ponto de devotar todo o nosso coração para Ele, de uma forma que o nosso amor por Deus transborde em amor aos outros. Em resumo, querido, ser verdadeiramente livre é ver uma vida que ama tanto a Deus, que transborda em amor ao próximo, ao ponto de impactar aqueles que estão à sua volta. Isso é ser verdadeiramente livre. Quero ler uma última frase com você de um homem chamado David Foster Wallace, um escritor norte-americano ateu. Grava essa frase, ateu, tá bom? E lê comigo o que ele disse. O tipo de liberdade que realmente importa envolve atenção, consciência, disciplina, esforço e capacidade de efetivamente se importar com os outros, repetidamente, de maneiras triviais e sem glamour, todos os dias. Isso é liberdade de verdade. Esse homem escreveu um ensaio chamado Oblivion. Você deve ter ouvido falar dessa novela que ele escreveu um tempo atrás. Ele tem uma série de artigos muito interessantes sobre idolatria, vale a pena ler. Ele não é crente, mas ele relata a idolatria, ele parece crente, tá bom? No texto, não se deixe levar pelo que ele diz, mas é genial. Ele faz uma leitura do nosso mundo que poucas pessoas têm capacidade de fazer como ele faz. O problema foi que ele chegou na beirada. Ele disse que não existe ateísmo, por exemplo, porque todo mundo adora algo. Quem não adora um Deus ou algo que é transcendente, adora a si mesmo, adora o dinheiro, adora uma realidade, adora uma pessoa. E ele diz que no final desse ensaio, ele diz o seguinte: cuidado, porque ídolos comem vivos os seus adoradores. O que David Foster Wallace não descobriu é que o único que merece realmente ser adorado e que não come vivo, mas que morreu pelos seus adoradores, é o Senhor Jesus. E querido, é o Senhor Jesus que te dá condições de amar a Deus com todo o potencial que Deus colocou em você e de fazer isso transbordar aos outros, porque esse é o tipo de liberdade que realmente vale a pena. Gente, se nós não fôssemos livres pelo que Cristo fez por nós na cruz, nós nunca teríamos condições de nos importar com qualquer outra pessoa que não seja nós mesmos. Você crê nisso? Essa é a verdade. Porque sem Senhor Jesus, nós não teríamos uma vida outrocêntrica, que põe o outro no centro. Isso diz respeito ao seu casamento, isso diz respeito à maneira como você cria seus filhos, isso diz respeito à maneira como você se relaciona com as pessoas no seu trabalho. Isso diz respeito à próxima vez que você pensar em mentir sobre alguém para você tomar o lugar dela na empresa. Isso diz respeito à próxima vez que você fala mal de alguém na igreja. Isso diz respeito à próxima vez que o seu cônjuge pecar contra você. Porque ser livre é amar a Deus ao ponto de amar o próximo como a si mesmo, de colocar-se no lugar dele. Isso é uma vida realmente livre. É uma vida que ama a Deus ao ponto de transbordar em amor pelos outros. Em resumo, eu quero terminar com isso: liberdade de verdade é a possibilidade de nós amarmos a Deus e ao próximo, baseado na fé e no relacionamento com Jesus, livre das prisões do pecado e da religiosidade de aparência. Isso é liberdade de verdade. Nós temos um relacionamento com o Senhor Jesus que muda a maneira como nós nos relacionamos com o próximo, como nós nos relacionamos com as pessoas da igreja, como nós nos relacionamos com nós mesmos. Infelizmente, nós temos uma visão ruim de vida, que nós cremos que liberdade diz mais a respeito de nós mesmos. Lembra daquelas definições que eu dei para você de liberdade no início? Liberdade é não sofrer, liberdade é ir aonde eu quiser, liberdade é não ter ninguém que manda em mim, liberdade é eu me expressar da maneira como eu quiser, liberdade é estar fora de uma hierarquia, é estar fora de uma estrutura de poder. Mas sabe por que nós cremos na liberdade dessa forma? Porque nós ainda cremos que nós somos o centro da história. E por isso nós cremos que liberdade diz respeito a nós mesmos. Mas deixa eu te dizer uma última verdade que eu queria que você saísse daqui pensando nela. Nós somos os coadjuvantes da nossa própria história. A minha e a sua vida não diz respeito a nós mesmos, mas a minha e a sua vida diz respeito a fazer Jesus brilhar.
Enquanto você crer que a sua vida diz respeito a satisfazer os seus próprios desejos, você vai continuar vivendo uma vida legalista, porque nós nos satisfazemos com regras. Mas, queridos, uma das maiores coisas que Cristo fez por mim e por você na cruz foi nos libertar de nós mesmos. Cristo na cruz desamarrou as nossas mãos que nós mesmos tínhamos amarrado por causa do pecado. E o alerta de Paulo para mim e para você aqui hoje é que a gente pare de querer amarrar nossas mãos de novo e voltar atrás daquilo que Cristo fez por nós na cruz. Quero convidar você a abaixar sua cabeça, fechar seus olhos nesse momento e refletir com o Senhor se existe algo legalista que você tem feito que precisa de arrependimento hoje. Se existe um relacionamento quebrado que precisa ser restaurado. Se você tem expressado o seu legalismo de alguma maneira que você gostaria de se arrepender e pedir perdão para Deus hoje, se sim, faça isso agora. Tenha um momento seu com o Senhor nesse momento. Se você está livre de tudo isso, quero te encorajar a continuar lutando também, e peço ao Senhor graça e misericórdia para continuar firme, fugindo do legalismo. Lembra, o que Cristo fez por mim e por você na cruz pede de nós nada menos do que tudo. Isso não significa que você pode viver uma vida livre para pecar, mas você está liberto do pecado. Você está livre para se relacionar com Deus, com todo o potencial que o Espírito Santo cria em você para que você se relacione com Ele. Pai, quero orar agora por cada um dos meus irmãos aqui e clamar por graça e misericórdia na vida de todos nós. Quero clamar por graça, Deus, na minha vida. Quero clamar por graça, Pai, sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, sobre a vida de cada um dos meus irmãos aqui, porque, Deus, nós queremos nos relacionar com o Senhor por meio das coisas que nós fazemos e não nos relacionar com o Senhor por meio daquilo que o Senhor fez. Pai, fazer devocional é muito bom e é importante, mas não é isso que se resume a vida cristã. Pai, vir ao culto é muito bom e é importante, mas não é isso que se resume a vida cristã. Pai, a vida cristã se resume a se relacionar com o Senhor por meio do sangue de Jesus. Nos lembra disso, Deus, a todos os momentos. E nos faz livres de uma vida presa em amarras religiosas e opressoras. E nos dá, Deus, condições de ser feliz e de amar as pessoas, porque nós amamos o Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, porque isso só é possível por causa daquilo que o Senhor fez por nós na cruz. Obrigado porque o Senhor é aquele que morreu por nós e nos dá condições de sermos realmente livres e viver esse potencial de liberdade para o Senhor. E eu peço a Ti, Espírito Santo, que da forma como só o Senhor sabe fazer, comove e transforma os nossos corações, para que a gente realmente viva uma vida livre de amarras do pecado, de amarras de religiosidade barata, mas conectas com Deus, Espírito Santo, de uma maneira mais íntima e sincera, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.